Olá pessoal, eu sou o professor David Oliveira e essa é a nossa videoaula de apresentação do curso de Estatística. Bem, vamos ver um roteiro aqui do que vai ser apresentado nesta videoaula, que na verdade é só uma ilustração do que será apresentado ao longo das videoaulas do curso. Primeiro item que a gente vai discutir é tentar responder essa pergunta: por que estudar estatística? Então eu vou apresentar para vocês algumas motivações, alguns cenários, né? Tanto do ponto de vista de evidência, né? Coisas práticas que vocês podem enxergar, e perguntas que a estatística ajuda a responder. No segundo momento a gente vai discutir da estrutura do curso, né? Como é que está organizadas as videoaulas. Claro que podem ser acessadas de maneira independente, né? Mas a gente recomenda aqui uma estrutura, né? Que é uma estrutura padrão, inclusive em livros e do ponto de vista cronológico de apresentação da disciplina. Muito bem. Se você está assistindo essa videoaula, você está aí visualizando agora um QR Code, o qual você vai poder acessar pelo seu celular, pelo seu smartphone. Se você não está com o smartphone, eu sugiro que você dê um pause no seu vídeo e procure o sistema Jupyter Web, que é um sistema acadêmico da USP. A escolha aqui é muito simples, né? A USP é uma das grandes universidades brasileiras, né? Aliás, em nível internacional de excelência, e ela é uma grande universidade na qual a gente pode fazer vou ilustrar para vocês algumas evidências que pelo menos justificam a gente olhar para a estatística, se não com um olhar especial. Esse sistema acadêmico, na verdade, é um sistema que você vai poder consultar as disciplinas que são ofertadas na USP, em todos os cursos da USP. E por esse instrumento, por essa ferramenta, né, que é uma ferramenta computacional de consulta, você vai poder fazer justamente as consultas das disciplinas pelos termos, pelos títulos, por palavras-chave, e assim vai. Muito bem, o exercício nosso é o seguinte: eu vou usar então o Jupyter Web para fazer algumas consultas de algumas disciplinas, e essas consultas se darão por termos específicos. Eu vou considerar aqui alguns termos, né? Como eu estou ilustrando aqui alguns termos, mas claro, vocês podem fazer de outras áreas, né? Independente de quem esteja assistindo o vídeo, né? Mas podem ser para outras áreas. Eu estou fazendo as consultas ligadas a áreas que são próximas aos cursos que são ofertados no instituto no qual eu estou vinculado. Neste caso, eu estou sugerindo a vocês então a consulta de disciplinas que tenham o termo Introdução em Contabilidade, Introdução e Atuária, Introdução e Administração, Introdução e Economia. Então, quatro termos aqui. E, por fim, Introdução à Estatística. Se a gente fizer essa consulta, a gente vai encontrar aqui 3 disciplinas na USP apresentam no título os termos Introdução à Contabilidade. Claro, podem ter mais, com títulos diferentes, mas é só uma ilustração, uma amostra para a gente, afinal de contas, vamos usar o mesmo critério de introdução nas outras áreas também. Introdução à Atuária são apenas 2 disciplinas que são ofertadas com esse título. Introdução à Administração, temos 15 disciplinas. Introdução à Economia, temos 20 disciplinas associadas. E olha só que interessante, quando a gente chega, que já é um número robusto, né? Introdução à Economia, 20 disciplinas, se a gente chega na Introdução à Estatística, tem 30 disciplinas, né, ofertadas com esses 2 nomes, sem considerar outras disciplinas que estão afins, né,
e que tem nomes associados enfim, econometria, biometria, várias outras disciplinas que contemplam a parte de epidemiologia, que contemplam estatística, mas que a gente usou aqui como um critério só a busca pelo título. Claro que essa consulta foi feita nesse período, né, e pode ser retomada, pode ser replicada para o momento atual, mas eu acredito que o resultado vai ser muito próximo. O ponto é que todo mundo aqui faz estatística. É uma conclusão que a gente chega. Todo mundo, por quê? Porque você tem muitas disciplinas de base de introdução que são ofertadas em diferentes cursos. Uma coisa que a gente conclui é que se um grande número de pessoas utilizam uma determinada ferramenta, ou tentam aprender sobre ela, que é o caso aqui, há de se julgar que ela tenha uma certa importância, ou mais do que isso, né, uma utilidade para além da importância. E é isso que eu tento evidenciar por esse raciocínio. Vocês podem replicar essa consulta para várias outras áreas, e provavelmente a estatística ainda vai figurar entre uma das áreas mais citadas aqui, né? Ou uma das consultas com base nesses termos, as quais vão ter mais disciplinas associadas. Muito bem. Por que estudar estatística? Basicamente a ideia a estatística é uma ferramenta para tentar auxiliar a responder perguntas no mundo real, que estão conectadas com problemas reais. Só por exemplo, no contexto mais de saúde, né, áreas biológicas, eu posso fazer essas duas perguntas aqui. Vacinas funcionam? Qual a melhor, né, dentre um conjunto de vacinas que são ofertadas? Então, esses tipos de pergunta têm como instrumento de resposta a estatística, né? Ou como uma ferramenta para chegar à resposta dessas duas perguntas, a estatística. Bem, se a gente for para uma área, um campo mais social, eu posso fazer a seguinte pergunta. A ilustração aqui é de um quadro de juízes assumindo na Corte brasileira. Claro que é um quadro desatualizado em relação ao cenário atual, mas e a pergunta que eu faço com base neste recorte, que são os juízes, digamos, como o próprio nome diz, a Suprema Corte, são os juízes do Supremo Tribunal Federal, que são o recorte do conjunto de ministros, né, de talvez as posições mais altas no sistema judiciário, com certeza, né, as posições mais altas no sistema judiciário. E a pergunta que eu faço é: existe racismo no Brasil? Perceba que essa pergunta alude aqui com esse recorte aqui, com base na comparação em relação à proporção existente na população de se autodeclarados negros e pardos e a proporção existente neste recorte da população, né, que nesse caso é esse pequeno extrato aqui, segmento. E o que a gente claro, não vou responder essa pergunta aqui, mas vou deixar só esse exemplo, né, essa ilustração do quadro da Suprema Corte como uma pergunta que pode ser respondida no contexto social, e não só em relação à questão da Suprema Corte, mas em relação a posições de gestão em, por exemplo, empresas, né, posição de liderança, não só em relação a questão de racismo estritamente, né, ou a questão de negros ocupando posições de liderança, mas também de mulheres e outros segmentos quaisquer. Então, também no campo social, a gente pode responder essas perguntas, né, ou através da estatística. Olha um outro exemplo, que é mais ligado ao campo de tecnologia. Todos aqui acho que já acessaram algum tipo de streaming, né, que são essas plataformas
para exibição de vídeos, né? Seja as mais famosas, o YouTube, o Netflix, em escala nacional, o Globoplay, e entre outras ferramentas de streaming. E nelas, uma pergunta que é chave para principalmente para as ferramentas, é a questão do perfil de usuários, né? E naturalmente, se você está lidando com streams e a gente está lidando com filmes, com vídeos, né, ou séries, é de interesse para a gente saber quais os gostos dos usuários, porque isso vai permitir as recomendações para esses usuários de que vídeos seriam mais adequados para eles, né, ou que eles teriam chance de gostar mais ao ver. Essa é uma pergunta na qual a estatística é uma ferramenta fundamental para se fazer, para se responder essa pergunta, para se determinar esses perfis de usuários. Uma talvez singela, mas que também envolve, indo para o campo da meteorologia, né, ou se a gente for de uma maneira mais geral, abrangente a física, é se amanhã vai fazer calor ou não, né, a famosa previsão do tempo. Também o que há por trás da previsão sobre a resposta, né, sobre o que vai acontecer no futuro em matéria de clima, ela perpassa, né, pela estatística. A estatística é uma ferramenta elementar na busca dessas respostas. Claro que essas perguntas são de maneira geral, né, são associadas a diversas áreas, e eu poderia aqui citar um monte de exemplos onde a estatística pode atuar como instrumento para responder essas perguntas. Mas a gente vai conectar um pouco mais com áreas mais próximas dos cursos ofertados no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Um exemplo na economia. Pegando um exemplo simples, a questão de fundos, né? Sempre há hoje com o mercado, né, financeiro, ele está sendo cada vez mais aberto a investidores, e uma das perguntas elementares os fundos serão rentáveis, né? Que fundos, qual fundo é o melhor dentre as opções dos rentáveis? Então, essas duas perguntas, que estão atreladas, nesse caso, ao mercado, né, de investimentos, e num contexto mais amplo, a economia, elas também dependem da estatística como ferramenta para responder essas perguntas. Da mesma maneira, se a gente, eu acredito que todos que tiveram contato com contabilidade já ouviram falar da CGU, que é a Controladoria Geral da União, que é um órgão, né, que é responsável por fiscalizar a aplicação de recursos entre os entes federados, seja nos níveis estaduais, municipais e federais. Claro, todos os recursos que a União estiver envolvidos, mas em qualquer tipo de nível de aplicação. Então, uma pergunta-chave aqui que poderia ser feita é: os municípios aplicam corretamente os recursos que são para eles repassados? Uma das tarefas da CGU é responder essa pergunta. Se sim, né? E se não. Claro que essa é uma pergunta um pouco mais, que eu estou simplificando ela aqui, mas a estatística vai ajudar a responder essas perguntas, né, com relação à aplicação correta desses municípios. Levantar se a maioria dos municípios aplica corretamente ou não, né, ou qual a taxa dessa aplicação correta. Então, todas essas perguntas, as quais a responsabilidade é da CGU de tentar responder, elas terão na estatística um instrumento para responder as perguntas. Um exemplo mais voltado à administração pública. Hoje, cada vez mais, a gente tenta mobilizar as iniciativas, as políticas públicas, e avaliá-las do ponto de vista de evidência, né? Então, por exemplo, né, eu estou citando aqui um exemplo do FIES, que é uma política pública para financiamento estudantil, né?
E claro, com recursos do Estado, né, você tem uma política de financiamento dos estudantes, né, um financiamento estudantil com, com, com juros bastante favoráveis. Né. Neste contexto, eu posso fazer a seguinte pergunta: a política pública funciona? Essa política pública? Claro que eu tenho diferentes métricas, diferentes medidas para se fazer para se responder essa pergunta. Mas escolhida a medida, a estatística é uma ferramenta que vai nos ajudar. Na verdade, ela vai ser fundamental na resposta dessa pergunta, da questão da evidência se essa política pública funciona ou não. Isso aqui eu estou aplicando ao FIES, mas poderia ser aplicado a qualquer área da administração pública, seja políticas públicas na área de saúde, outras políticas na área de educação e assim por diante. Bem como, no caso de ciências atuariais, um exemplo é a questão da previdência. Né? Se o nosso sistema previdenciário, por exemplo, é sustentável ao longo do tempo. Uma das ferramentas, de novo, que são fundamentais para responder essa pergunta é a estatística, porque ela vai permitir com que a gente faça projeções de longo prazo, né? Claro, considerando diferentes cenários de estabilidade, né? Mas considerando esse cenário de longo prazo, a resposta sobre a sustentabilidade, ou seja, se a previdência é capaz de se financiar a longo prazo, é fundamental, porque isso garante que o sistema vá ter recursos para fazer os pagamentos devidos no longo prazo. A gente está falando de coisa de 35 anos, que é o tempo de contribuição mínimo, o tempo para se aposentar, né, nos regimes atuais. Muito bem, então a estatística, como eu disse, ela vai ajudar a prover essas respostas, né? Ela vai ter um instrumento para prover essas respostas. E essa obtenção dessas respostas vai ser utilizando um método chamado método científico, que eu vou apresentar aqui em 4 etapas. Tá? Eu vou assumir que o método científico perpassa 4 etapas, das quais a primeira é identificar um problema no mundo real. Eu vou estabelecer aqui que a minha área será dos negócios. Vamos supor que eu seja alguém do mundo corporativo, né? E meu problema no mundo real vai estar ligado aos negócios. Estabelecer uma pergunta, né, sobre esse problema, né? Traduzir esse problema em responder uma determinada pergunta. Um exemplo aqui que eu estou considerando é quanto. Né? É uma pergunta que tem a natureza quantitativa. Não necessariamente precisa ser quantitativa, mas a gente vai ver que boa parte dos cenários vão ser traduzidos em cenários quantitativos. Um exemplo supondo o mundo corporativo financeiro, né? Onde investir? Né? A ou B, não só financeiro, mas de qualquer área produtiva, né? Em qual segmento que eu devo investir? Qual será melhor? Então, responder essa pergunta, né? Como eu disse, assim, é de importância, é um problema, porque vai determinar a melhor estratégia de gestão do meu negócio. Um terceiro momento é o que eu chamo de a parte de experimentação ou observacional, que é basicamente medir, ou é o que eu estou colocando aqui como observar. Medir e observar é a mesma coisa com controle. Eu estou ilustrando aqui um gráfico que ilustra uma série histórica de um determinado fundo. Poderia ser o fundo A e o fundo B. Né? Aqui tem só uma série histórica, né? Mas poderia ser os dois fundos. E aí, a partir da avaliação dessa série, das observações desses valores ao longo do tempo, é que eu vou ter as observações ou o subsídio, né, para fazer o que eu chamo de validação. Né? Nesse caso a gente chama de validação indutiva, que basicamente é o veredito, é tomar a decisão de onde investir, em A ou B.
O veredito aqui, eu estou usando, claro, um termo de julgamento, né, que é tomar uma decisão. Só explicando a questão indutiva aqui, né, eu tenho dois tipos de validações, as validações dedutivas e as validações indutivas, e a gente vai se atentar só à indutiva na estatística, tá? Ou seja, a resposta seria a partir do nosso experimento ou do nosso estudo observacional da série histórica desses dois fundos, eu vou investir em A e B. Claro que eu estou simplificando o processo aqui, mas basicamente essas 4 etapas vão estar presentes aqui. Em particular, a estatística vai estar ligada às etapas 3 e 4, de mais próximo. Mas claro que tanto a etapa 2 quanto a etapa 1 também vão conversar com a estatística. Tanto a parte de modelagem propriamente, né, que é sair do problema do mundo real, quanto a parte de estabelecer a pergunta. Que em muitas áreas tem segmentos que são explicitamente dedicados a isso. Eu cito aqui, por exemplo, estatística experimental. Tem uma área só de planejamento de experimentos que lida com como que você vai arranjar o seu estudo observacional para responder uma determinada pergunta. E de maneira eficiente, claro. Bem, uma outra coisa, um outro ponto é que os artigos científicos que são apresentados em revistas das mais variados segmentos, eles, na verdade, o que eles apresentam são a descrição das etapas em casos específicos, em estudos específicos, dessas etapas que eu acabei de apresentar para vocês. Então, estudos científicos, ou em artigos científicos, vão estar presentes, geralmente, algum tipo de problema específico que o autor se dedica a responder, e com a apresentação dessas etapas, tanto a etapa de pergunta, estabelecimento das hipóteses ou das perguntas que querem ser respondidas, a parte de experimentação e a parte de validação. Bem, eu estou citando aqui, por exemplo, dois periódicos, o The New England Journal of Medicine, que é um periódico, de artigos, uma revista, que a gente pode entender, de artigos científicos, são dedicados, claro, à medicina, pelo título, talvez uma das mais bem avaliadas do mundo, e para ilustrar o Journal of Accounting and Economics, que também é um periódico dedicado nesse caso aqui, à área de contabilidade e economia. Então, os mais diferentes segmentos têm periódicos associados a essas áreas. Eu coloquei até uma reticências para indicar justamente isso, que a gente tem vários periódicos. Então, o interessante é que estudar estatística não serve simplesmente para você aplicar os métodos, mas também para entender, sobretudo, as aplicações de outros colegas, de outros autores, os quais vocês vão acessar certamente para produzir os trabalhos, ou para que vão nortear os trabalhos que vocês eventualmente forem desenvolver. Então, nesse sentido, o estudo da estatística é importante para vocês fazerem essas leituras. Bem, aqui eu tento mostrar o seguinte, esses aqui são exemplos, 3 exemplos, e eu estou ilustrando com a medicina, de o que eu chamo de exames, ou não o que eu chamo de exames, são exames propriamente ditos, um exame radiográfico, um exame via ressonância, e um exame de sangue, que é um exame que revela alguns indicadores. Então, o médico, uma grande parte da vida profissional, de preparação profissional do médico, ao se deparar com esses exames, ou seja, essas ferramentas de diagnóstico, responder a seguinte pergunta: esses exames estão ok? Então é importante que o médico ele seja capacitado para olhar para esses exames,
né? Que são, eu vou construir aqui, vou chamá-los de ferramentas de diagnóstico, que vão permitir ao médico verificar se existe um problema ou não, e até qual o problema. Então, todos eles aqui, o objetivo do médico é sempre identificar se tem algum problema associado a cada um deles. Qualquer tipo dessas ferramentas de diagnóstico, seja elas quais foram, um exame radiográfico, um exame de ressonância que é mais detalhado, ou um exame de sangue, é muito importante que o médico saiba interpretar, né? Usar com cuidado. Veja, a interpretação incorreta do exame vai causar algum problema, né? Claro, no diagnóstico, ou na conclusão que ele vai tirar do exame. Seja no caso de você verificar se tem um problema ou não, você pode chegar à conclusão de que não tem um problema. E tem, né? Ou vice-versa, né? Chegar à conclusão de que não tem um problema e, na verdade, tem. Por exemplo, essa radiografia aqui, ó, apresenta uma fratura aqui em um dos dedos aqui. Então, se o médico passar despercebido, isso vai gerar um problema. Todas elas têm que se usar com muito cuidado, né? São ferramentas que tem que saber interpretar e saber avaliar com muito cuidado, porque o seu erro na hora de interpretá-las pode gerar uma consequência grave, que é o erro de diagnóstico, né? Então, por exemplo, essa pessoa, esse indivíduo pode ter uma má formação na mão aqui, né? Uma calcificação incorreta aqui, por conta de você não ter detectado, você enquanto médico, né? O médico hipotético. Idem para o exame de sangue, né? Algum tipo de disfunção que está sendo apresentado nos exames, que pode ser uma doença grave, que se passar despercebido pelo médico vai produzir problemas, claro, né? Além também de você identificar problemas que não existem. E ao passar um tratamento para o indivíduo, ele ter algum tipo de consequência, né? Reação ao medicamento e assim vai. A estatística, ela é análoga, tá? Porque ela também vai ter o que a gente chama de instrumentos, né, ou ferramentas de diagnóstico. A estatística, de maneira geral, ela pode ser interpretada como uma ferramenta de diagnóstico, que também vai ser baseada em ferramentas gráficas e medidas, que são análogos ao exame de sangue, as medidas, indicadores, mas também tem formas gráficas de representação, que seriam análogas, nesse caso, às radiografias, os exames de ressonância, com graus de detalhamento maior ou menor. Então, neste caso, a estatística, esses princípios são válidos para a estatística. É muito importante a gente interpretar, seja as medidas ou os gráficos, usá-las com cuidado, né, com perícia, claro, tem que saber direitinho interpretar, e a sua interpretação incorreta pode gerar erros de conclusão, que podem afetar a área que você está trabalhando, seja a área de economia, de atuária, de administração pública, enfim, de contabilidade, ou qualquer área afim à utilização da estatística. Muito bem. Então, no início, eu quis falar um pouco sobre a justificativa, né, a importância da área de estatística, onde que ela atua principalmente, e uma forma geral de apresentá-la como ferramenta de diagnóstico. Agora eu vou falar um pouquinho da estrutura do curso, tá? Basicamente, o curso, as videoaulas serão organizadas em 3 eixos. 2 deles, né, são ligados, eu diria, umbilicalmente, né, que são a parte descritiva, tá, e a parte inferencial do curso. Então é um bloco descritivo e um bloco que eu chamo de inferência. Mas todos os 2, eles são baseados em probabilidades. Então, a base de construção aqui, para os 2, né, nos 2, é a probabilidade. Ou seja, esses 3 eixos aqui, eles estão ligados de maneira quase que
direta, né? Todos os conceitos vistos na área descritiva vão ter uma relação com probabilidade, com inferência e vice-versa. Então, eles têm uma conexão. Eu ressalto um pouco mais a parte descritiva e inferencial, porque acaba que vai ser os itens mais próximos da aplicação, né? Mas a probabilidade ela vai estar aqui como base. Então, muitas conclusões que a gente vai tirar aqui usando a inferência, produzir, elas estarão ligadas, né? Tem como base de construção a probabilidade. Do ponto de vista cronológico, tá? Eu apresento aqui uma sugestão de forma de apresentação cronológica do curso. Inicialmente, apresentar a parte descritiva, né? Então a gente vai discutir principalmente a noção de dados, tá? A parte de medidas, a parte de conjunto de dados e a parte de gráficos, tá? Que também vão ser os instrumentos nossos, né? De diagnóstico. Eles vão ser bases, né? Vai ser a matéria-prima, eu diria, para a gente construir a parte de inferência, que vai estar ligada no final do curso. No segundo momento, do ponto de vista cronológico, a gente vai ver a parte de probabilidade, que vai ser constituída pela apresentação de noções básicas, né? Propriedades básicas, né? de probabilidade, axiomas, enfim, toda a parte elementar, definições, né? As diferentes definições, a parte de variáveis aleatórias, que vai ser mais próxima da aplicação, e talvez a parte mais importante, que é mais final, que é a parte de distribuições de probabilidade. Mas todas esse bloco aqui ele vai funcionar como um elemento básico para ser utilizado na área de inferência. Aqui eu coloquei a parte de amostragem e inferência, embora ela possa ser vista aqui em probabilidade ou aqui na parte de inferência. Eu optei por colocar ela aqui nesse bloco. E no caso, a inferência vai estar ligada diretamente com o aspecto descritivo, tá? E a ideia aqui a gente, neste bloco, vai ser responsável por a gente chegar a conclusões, né? Responder de maneira mais objetiva algumas perguntas associadas ao nosso plano real ou à nossa aplicação. As formas às quais a gente vai responder essas perguntas, né? O termo inferência, inferir é tirar conclusão de algumas formas específicas, usando a ferramenta de estimação e a parte de teste de hipótese. Bem, do ponto de vista mais detalhado, aqui está uma organização do curso, né, com as videoaulas específicas, todas detalhadas. Então, essa aqui é a parte descritiva, na qual a gente vai ver algumas videoaulas de introdução, né, algumas definições básicas de variável, dado, tipo de dado de organização, e assim por diante, até chegar no final apresentando algumas ferramentas de ilustração gráfica, né? Além de medidas, claro, medidas de posição e dispersão a partir de conjunto de dados e ferramentas de ilustração gráfica de conjunto de dados. No segundo momento que a gente vai ver probabilidades, aqui está o quadro de todos os itens que as videoaulas vão abranger. Claro, desde as definições mais elementares, passando pela definição de distribuições de probabilidade e chegando, por fim, à parte de amostragem, que a gente vai colocar aqui em probabilidade, mas ela, na verdade, tem conexão com a parte de inferência aqui embaixo. E, por fim, a parte final, que é a parte de inferência. E aqui está a descrição das videoaulas e os métodos que a gente vai ver em cada uma das videoaulas apresentadas. Então, essa é a organização mais fina do curso que será apresentada aqui. Algumas observações, então, finais que a gente pode
fazer um fechamento. A primeira delas é que estatística é uma ferramenta de natureza universal, então ela vai servir para diferentes áreas, tá? E independente da área, ela vai estar presente, ela vai ser uma ferramenta muito importante para responder essas perguntas em conexão com o mundo real, com algum tipo de pergunta específica de um determinado tipo de área. O segundo momento é a questão usar com cuidado. Então, o que significa usar com cuidado? É sempre se atentar. Quando eu uso essa ferramenta, a estatística, verificar se o método que eu estou utilizando é adequado para aquela situação que eu estou, para aquela pergunta que eu estou tentando responder. E, claro, as interpretações associadas às conclusões. Então, saber das limitações dessas conclusões e ter cuidado na hora de chegar a essas conclusões, claro, mediante as premissas, né? E interpretar corretamente os resultados. E, num terceiro momento, para finalizar, é dizer que isso é a ponta de um iceberg. Ou seja, é sempre aqui está apresentado uma introdução da introdução da introdução de um conteúdo básico sobre estatística, mas existe uma infinidade de métodos que especializam técnicas para responder perguntas mais específicas, né, de áreas, não só de áreas específicas, mas com situações de premissas que são muito específicas. Então, com isso você tem uma infinidade de outras disciplinas, né, ou outros conjuntos de técnicas que geralmente são aglomeradas em disciplinas que podem ser aplicadas aqui. Com isso a gente finaliza essa videoaula. Eu espero vê-los vocês numa próxima videoaula. Até mais.